Às vezes, a parte mais perigosa da vida não é o caos, é a calma. Porque a calma engana. Ela faz a gente acreditar que tudo está no lugar, que nada vai mudar, que mais um dia é só mais um dia. E foi exatamente assim que aquela noite começou. Eu cheguei em casa como sempre. A bolsa no ombro, o cansaço no corpo, e aquela sensação automática de mais um dia vencido. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio novo. Era o mesmo de sempre. Aquele tipo de silêncio que já virou parte da rotina. Eu larguei as chaves na mesa, tirei os sapatos devagar e respirei fundo. Lar. Mas às vezes eu me perguntava se ainda fazia sentido chamar assim. Não porque faltava estrutura. Não porque faltava vida ao redor. Mas porque faltava presença. Meu marido estava fora novamente. Trabalho, reuniões, viagens. Sempre alguma justificativa lógica. E eu nunca questionava. Ou melhor, eu dizia a mim mesma que não questionava. Mas a verdade é que o silêncio da casa já tinha começado a dizer coisas que ninguém queria ouvir. Às vezes, o silêncio da casa dizia mais do que qualquer palavra. Eu fui para a cozinha, abri a geladeira sem muita vontade e fiquei olhando por alguns segundos, como se algo ali pudesse me dar uma resposta. Acabei escolhendo algo simples. Nada elaborado. Nada especial. A rotina tinha esse efeito estranho, de apagar o desejo de tentar. Enquanto a comida esquentava, encostei na bancada e olhei ao redor. Tudo estava no lugar. Organizado. Limpo. Perfeito demais para ser realmente confortável. E foi nesse perfeito que eu comecei a perceber o problema. Porque perfeição demais também pode ser ausência disfarçada. Depois do jantar, fui para a sala. Liguei a TV, mas não estava assistindo. Era só som de fundo. Qualquer coisa para preencher o espaço que o silêncio deixava. Meu celular vibrou algumas vezes. Mensagens rápidas. Respostas automáticas. Nada que realmente me prendesse. E eu me peguei pensando: quando foi a última vez que alguém realmente perguntou como eu estava? Não bem, por educação. Mas como você está, de verdade? Max, meu cachorro, se aproximou devagar e deitou perto dos meus pés. Ele sempre fazia isso. Sem perguntas. Sem pressa. Só presença. Eu sorri de leve e passei a mão pela cabeça dele. Pelo menos você não me ignora, murmurei, num tom quase brincadeira, quase verdade. Ele soltou um suspiro leve, como se entendesse mais do que deveria. O relógio na parede fazia um som quase irritante naquela quietude. Tic-tac, tic-tac. O tempo passando, mas nada mudando. E eu comecei a me dar conta de algo simples, mas desconfortável. Eu não estava sozinha naquela casa. Mas eu me sentia assim mesmo. Mais tarde, já sem energia para nada, desliguei a TV e fiquei alguns segundos apenas sentada no escuro parcial da sala. A luz da rua entrava pela janela, desenhando formas fracas no chão. Era bonito, de um jeito triste. Peguei o celular de novo, rolei sem atenção, e acabei não abrindo nada. Eu não queria distração. Eu queria conexão. Mas eu não sabia mais como ela deveria parecer. Subi para o quarto devagar. O tipo de passo que não tem pressa porque não tem expectativa. A cama estava arrumada de um lado só. Como sempre. Eu me deitei, olhando para o teto por alguns segundos antes de apagar a luz. E no escuro, os pensamentos ficam mais altos. Será que é assim que as coisas deveriam ser? Uma vida organizada, funcional, mas vazia? Fechei os olhos, tentando afastar aquela sensação. Mas ela não ia embora. Porque aquela noite parecia comum. Normal. Previsível. Segura. E talvez seja exatamente isso que a tornava perigosa. Porque algumas noites não chegam para mudar tudo de uma vez. Elas apenas preparam o caminho. Eu lembro exatamente daquele momento, como se o tempo tivesse decidido parar só para me obrigar a sentir tudo de uma vez. A casa estava silenciosa. Não aquele silêncio confortável, mas aquele silêncio que pesa, que faz a gente ouvir os próprios pensamentos mais alto do que deveria. Eu tinha certeza de que estava sozinha. Era só mais uma daquelas noites em que tudo parecia suspenso, nem bom, nem ruim, só vazio. Depois de um dia longo, eu finalmente tinha decidido relaxar um pouco. Tirei um tempo para mim, sem pressa, sem preocupação. Era raro. Quase nunca acontecia.
Entre responsabilidades, rotina e aquela sensação constante de estar sempre segurando tudo, eu mal me permitia esses pequenos momentos de pausa. Sabe quando você acha que, por alguns minutos, pode simplesmente existir, sem precisar ser nada para ninguém? Foi exatamente isso. Eu deixei a porta apenas encostada. Nem pensei muito sobre isso. Talvez por hábito. Talvez porque, no fundo, eu acreditava que nada iria acontecer. Afinal, quem entraria? E então, a porta abriu. Devagar. Sem aviso. Sem som. Mas suficiente para fazer meu corpo inteiro congelar. E então, a porta abriu. E meu coração parou. Por um segundo, ou talvez vários, eu não consegui me mover. Foi como se minha mente tivesse se recusado a processar o que estava acontecendo. Aquela sensação estranha de estar vulnerável, exposta, pega de surpresa, tomou conta de mim antes mesmo de eu conseguir reagir. Quando meus olhos finalmente encontraram quem estava ali, tudo dentro de mim mudou. Era ele. Meu filho. Ele também parou. Ficou ali, imóvel, como se tivesse entrado por impulso e agora não soubesse o que fazer com aquilo. O olhar dele não era de malícia, nem de julgamento. Era de surpresa. Daquele tipo puro, quase inocente. Mas ainda assim forte o suficiente para me atravessar por dentro. E foi isso que mais me desarmou. Não foi o que ele viu. Foi a forma como ele me olhou depois. Um olhar rápido, confuso. Como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido naquele contexto. Como se, de repente, eu tivesse deixado de ser apenas mãe por um instante, e me tornado humana demais diante dele. Eu senti meu rosto queimar. Meu corpo reagiu antes da minha mente, um impulso imediato de me proteger, de fechar aquele momento, de apagar o que tinha acabado de acontecer. Mas, por dentro, algo já tinha sido despertado. Um desconforto estranho. Um pensamento que eu não queria ter. Uma sensação difícil de explicar. Por que isso me abalou tanto? Ele desviou o olhar quase imediatamente, como se percebesse que não deveria estar ali. Murmurou algo baixo, talvez um desculpa, talvez nada. Eu nem sei ao certo. O som parecia distante, abafado pelo barulho do meu próprio coração batendo forte demais. E então ele saiu. Simples assim. A porta, que nunca deveria ter aberto, se fechou novamente. Mas o silêncio que ficou depois, não era mais o mesmo. Eu permaneci ali por alguns segundos, ou minutos, eu realmente não sei. Tentando recuperar o controle, tentando organizar os pensamentos, tentando convencer a mim mesma de que aquilo não tinha importância. Mas tinha. E eu sabia. Porque não era só sobre aquele instante. Era sobre tudo o que veio junto com ele. A percepção repentina de vulnerabilidade. A quebra de uma imagem. O desconforto de perceber que, às vezes, um simples acidente pode revelar muito mais do que deveria. Eu respirei fundo, tentando afastar aquela sensação. Foi só um momento. Só isso. Mas será que foi mesmo? Porque, no fundo, algo tinha mudado. E o pior não era o que ele viu. Era o que aquele momento fez eu sentir. Eu não esperava que fosse acontecer assim. Algumas coisas na vida simplesmente não anunciam a própria chegada. Elas acontecem no silêncio, no descuido, naqueles segundos em que a gente acredita que está segura. Naquela manhã, eu estava em casa sozinha. Ou pelo menos, era o que eu achava. A rotina tinha me deixado relaxada demais. Sem pressa, sem preocupação. Era um daqueles raros momentos em que a casa parecia finalmente minha, sem interrupções, sem vozes, sem exigências. Eu estava no meu quarto, tentando organizar algumas coisas, ainda meio perdida nos próprios pensamentos da noite anterior. A mente cansada, o corpo no automático. Aquela sensação de estar presente fisicamente, mas distante emocionalmente. E foi exatamente nesse estado de distração que tudo aconteceu. A porta abriu. Devagar. Sem aviso. Eu me virei no mesmo instante. E ali estava ele. Meu filho. Parado na entrada do quarto, como se o próprio tempo tivesse travado junto com ele. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Nenhuma palavra. Nenhuma reação imediata. Só o impacto silencioso daquele instante. Não foi um grito. Não foi um escândalo. Foi pior. Foi o silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de algo que ninguém sabe como processar. Eu senti meu corpo reagir antes da minha mente. Um reflexo quase automático de me proteger, de me recompor,
de tentar voltar a ser normal o mais rápido possível. Mas já era tarde. Ele já tinha visto. Não foi o que ele viu, foi a forma como ele me olhou depois. Porque o olhar dele não era de julgamento, nem de curiosidade maldosa. Era algo muito mais complicado. Era surpresa. Era confusão. Era entendimento que ainda não sabia o que entender. Eu senti o rosto esquentar imediatamente. Aquela sensação de vulnerabilidade que invade sem pedir permissão. Como se, de repente, todas as minhas camadas de controle tivessem desaparecido em um segundo. Desculpa, ele disse rápido, quase automático. Mas não saiu como algo dramático. Saiu como alguém que não sabe onde colocar o próprio corpo naquele momento. Eu tentei responder, mas a voz não veio de imediato. Tudo bem, consegui dizer depois de um segundo. Curto. Controlado. Mas por dentro, nada estava sob controle. Ele desviou o olhar. Não por vergonha apenas, mas por respeito. E isso me desestabilizou ainda mais. Porque eu não sabia exatamente o que era mais difícil, o que ele viu, ou o fato de ele estar tentando não me fazer sentir pior. Ele deu um passo para trás. Depois outro. Eu não sabia que você estava aí, murmurou. Eu também não sabia que você ia entrar agora, respondi, mais rápido do que deveria. E no instante seguinte, silêncio de novo. Mas agora era diferente. Mais pesado. Mais consciente. Ele ficou mais alguns segundos parado, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse o quê. E então simplesmente saiu. A porta fechou. Suave. Quase educada demais para o impacto que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei parada. Sem me mover. Sem respirar direito. E quando finalmente olhei ao redor do quarto, tudo parecia igual. Mas eu não estava igual. Porque não foi o que aconteceu que me abalou. Foi o que ficou no ar depois. Aquele olhar. Aquele segundo de silêncio entre nós. Aquele momento em que eu percebi que algumas situações não precisam ser grandes para serem marcantes. Às vezes, elas são apenas inesperadas demais para serem ignoradas. E ali, sozinha novamente, eu soube que algo tinha mudado. Mesmo que ninguém tivesse dito nada. Depois daquele momento, a casa continuou a mesma. Os mesmos móveis. Os mesmos sons. A mesma rotina. Mas, de alguma forma, nada mais parecia igual. Eu tentei agir normalmente. Foi quase automático. Levantei, segui com o que estava fazendo, como se aquele pequeno incidente pudesse simplesmente ser empurrado para um canto da memória, como algo irrelevante. Mas não era. E o silêncio começou ali. Não um silêncio comum, mas aquele silêncio carregado, denso, que parece preencher cada espaço entre duas pessoas. Quando finalmente o encontrei novamente, horas depois, foi estranho. Ele estava na sala, sentado, mexendo no celular como sempre fazia. A postura relaxada, aparentemente despreocupada. Mas havia algo diferente. Algo sutil, quase imperceptível, mas que eu senti no mesmo instante. Eu parei por um segundo, observando. Será que ele também estava fingindo? Aproximei-me devagar, tentando não demonstrar nada. Quer jantar? Perguntei, com uma naturalidade que eu não sentia. Ele levantou os olhos por um breve segundo. E ali estava de novo. Aquele olhar. Rápido demais para ser analisado, mas forte o suficiente para ser lembrado. Já comi, respondeu, curto. Só isso. Nenhuma menção. Nenhuma reação exagerada. Nenhuma pergunta. Nada. E, de alguma forma, aquilo era ainda mais desconfortável. A gente não falou nada, mas parecia que tudo já tinha sido dito. Continuei andando pela casa, ocupando minhas mãos com tarefas pequenas e inúteis. Arrumar algo que já estava arrumado, limpar o que não precisava ser limpo, qualquer coisa que me desse a sensação de controle. Mas por dentro, havia um barulho constante. Um conflito silencioso. Por que aquilo estava me afetando tanto? Foi um acidente. Só isso. Então por que parecia maior? Durante o jantar, ou melhor, durante aquele momento em que fingimos que era um jantar em família, o silêncio se tornou quase palpável. O som dos talheres, o leve ranger da cadeira, até a respiração, tudo parecia amplificado. Eu tentei puxar um assunto qualquer. Como foi o seu dia? Simples. Normal. Seguro. Normal, ele respondeu, sem olhar diretamente. E ali, de novo,
aquela pequena distância. Não física, mas emocional. Era como se algo invisível tivesse sido colocado entre nós. Uma linha que nenhum dos dois sabia exatamente como atravessar, ou se deveria. Eu me peguei observando cada detalhe. O jeito como ele evitava contato visual por mais de alguns segundos. O modo como as respostas vinham mais curtas do que o habitual. E, ao mesmo tempo, a sensação de que ele também estava consciente de mim. Como se, mesmo sem olhar, soubesse exatamente onde eu estava. Era estranho, confuso, desconfortável e, acima de tudo, inevitável. Porque quanto mais tentávamos fingir que nada tinha acontecido, mais aquilo crescia dentro do silêncio. Mais pesado, mais presente, mais impossível de ignorar. Mais tarde, já sozinha no meu quarto, sentei na beira da cama e respirei fundo. O dia tinha passado, mas não tinha levado embora aquela sensação. Pelo contrário, ela parecia mais clara agora, mais definida, mais real. Passei a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Será que eu estou exagerando? Talvez ele já tivesse esquecido. Talvez, para ele, tivesse sido só um momento estranho, sem importância. Mas, se fosse assim, por que parecia que algo tinha mudado entre nós? Por que aquele silêncio dizia tanto? Porque, no fundo, eu sabia. Algumas coisas não precisam ser ditas para serem sentidas. E aquele momento, mesmo sem palavras, ainda estava ali, entre nós. Depois que ele saiu do quarto, o silêncio não voltou ao normal. Ele ficou diferente. Mais denso. Como se o ar tivesse ganhado um peso que eu não conseguia explicar. Eu sentei na cama, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Mas a verdade é que entender não estava ajudando. Quanto mais eu pensava, mais confuso tudo ficava dentro de mim. Não era sobre o momento em si. Era sobre o que ele tinha deixado em mim. Aquela sensação estranha de estar exposta. Não por fora, mas por dentro. Eu passei a mão pelo rosto, respirando fundo. Foi só um acidente. Eu repeti isso na minha mente várias vezes, como se a repetição pudesse organizar o que eu sentia. Mas não organizava. Só revelava mais camadas. Porque o problema não era ele ter visto algo inesperado. O problema era o que aquilo tinha despertado em mim depois. Eu levantei e fui até o espelho. Fiquei me olhando por alguns segundos. Não como vaidade, mas como tentativa de reconhecimento. Quem era aquela mulher ali? A mesma de ontem? A mesma que sempre segurou tudo sozinha? Ou alguém que estava começando a se perder em pensamentos que não sabia mais controlar? Será que eu estava tão perdida assim, que nem percebi o limite? Essa pergunta ficou girando na minha cabeça sem parar. Eu me sentei novamente na beira da cama. A casa estava quieta. Mas agora o silêncio parecia acusar. Como se cada canto tivesse alguma coisa para me lembrar daquele instante. Eu pensei nele. No olhar dele. Na forma como ele não me julgou. Mas também não ignorou. E isso me confundia ainda mais. Porque eu não sabia o que era pior, ser julgada, ou ser percebida de um jeito que eu não sabia como lidar. Eu comecei a lembrar dos últimos meses. Talvez até anos. A rotina. A ausência emocional dentro da própria casa. As conversas curtas. Os dias que passavam sem que ninguém realmente perguntasse como eu estava. E de repente, tudo parecia se conectar de forma desconfortável. Não com ele, mas comigo. Com o que eu vinha sentindo há muito tempo e simplesmente ignorando. Eu encostei a cabeça nas mãos. O que está acontecendo comigo? Murmurei para mim mesma. Não havia resposta. Só pensamentos. Só ecos. E um tipo de culpa que eu não sabia exatamente de onde vinha. Talvez culpa por sentir demais. Talvez culpa por não saber como lidar com isso. Ou talvez, culpa por perceber que algo dentro de mim estava mudando, mesmo sem eu querer. Eu me levantei de novo, tentando me distrair. Fui até a cozinha, bebi água, olhei o celular sem interesse. Nada ajudava. Porque o problema não estava no que estava ao meu redor. Estava dentro de mim. E quanto mais eu tentava ignorar, mais alto aquilo ficava. Naquela noite, quando finalmente me deitei, eu sabia que não ia dormir fácil. Não por causa do momento, mas por causa do silêncio depois dele. Porque o que não foi dito estava começando a falar mais alto do que qualquer palavra.
Eu não sei exatamente em que momento a tensão começou a mudar de forma. Talvez tenha sido no jeito como ele passou a observar mais. Ou talvez tenha sido em mim, na forma como eu comecei a esperar, mesmo sem admitir, que aquele silêncio finalmente se quebrasse. Porque, no fundo, o que mais me incomodava não era o que tinha acontecido. Era o que tinha ficado sem resposta. Naquela noite, eu estava na cozinha, encostada na pia, olhando sem realmente ver nada. A casa estava novamente mergulhada naquele silêncio conhecido. Mas agora ele já não era apenas vazio. Era a expectativa. Foi quando ouvi passos. Calmos. Hesitantes. Não precisei me virar para saber que era ele. Meu corpo reagiu antes da minha mente, um leve enrijecer, como se eu ainda não soubesse exatamente como agir na presença dele depois de tudo. Mãe. A voz dele veio baixa. Diferente. Não era só um chamado comum. Havia algo ali. Eu me virei devagar. Oi. Por um segundo, ficamos apenas nos olhando. Mas dessa vez, o olhar dele não fugiu imediatamente. E o que eu vi não foi o que eu esperava. Não havia constrangimento, nem julgamento, nem aquela confusão de antes. Havia cuidado. Simples assim. Você tá bem? Ele perguntou. Direto. Sincero. Aquilo me pegou completamente desprevenida. De todas as possibilidades que eu tinha imaginado, aquela não estava entre elas. Eu pisquei, como se precisasse de um segundo para entender. Respondi, quase automaticamente. Mas até para mim mesma, aquilo soou frágil. Ele deu um pequeno passo à frente. Não parece. Silêncio. Mas dessa vez, não era o mesmo silêncio pesado de antes. Era um silêncio que abria espaço. Eu desviei o olhar por um instante, sentindo algo apertar dentro do peito. Por que aquilo era tão difícil? Foi só um momento estranho, tentei explicar, ainda sem coragem de encarar totalmente o que eu sentia. Ele assentiu de leve. Eu sei. Outra pausa. Mas então ele disse algo que eu não esperava. Algo simples, mas que mudou tudo dentro de mim. Mas não foi isso que me deixou pensando. Eu levantei o olhar, confusa. Não? Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Foi o jeito que você ficou depois. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Não era sobre o que ele viu. Nunca foi. Era sobre mim. Sobre algo que eu mesma estava tentando ignorar. Você anda, meio distante, ele continuou, agora com mais cuidado. Tipo, não só de mim. De tudo. Eu senti um nó na garganta. Porque ele estava certo. E eu sabia. Só nunca tinha dito isso em voz alta. Eu achei que talvez você estivesse triste, ele completou, mais baixo. E foi ali que algo dentro de mim cedeu. Não de forma dramática. Não com lágrimas imediatas. Mas como uma barreira silenciosa, que já não fazia sentido manter. Ele não viu uma mulher. Ele viu alguém que precisava de ajuda. E, pela primeira vez, eu entendi isso de verdade. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo aquilo. Às vezes admiti, quase em um sussurro. Ele não respondeu na hora. Apenas ficou ali. Presente. Sem pressão. Sem julgamento. Aquilo era novo. Ou talvez sempre tivesse estado ali, e eu que nunca tinha percebido. Você não precisa ficar assim sozinha, ele disse depois de um tempo. Simples. Mas cheio de significado. Eu senti meus olhos marejarem, mesmo que eu tentasse segurar. Porque, de todas as coisas que aquele momento poderia ter causado, ele trouxe isso. Clareza. Cuidado. Conexão. Uma conexão diferente. Mais humana. Mais real. Eu sorri de leve, ainda processando tudo. Obrigada, falei, e dessa vez, foi sincero. Ele deu de ombros, com um pequeno sorriso tímido. Achei que devia falar. E talvez fosse exatamente isso que estava faltando o tempo todo. Não respostas perfeitas. Não explicações elaboradas. Mas coragem. Coragem de dizer o que se sente. Coragem de enxergar o outro além dos papéis. Naquele momento, ele não era só meu filho. E eu não era só a mãe. Éramos duas pessoas. Compartilhando um instante de verdade. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, aquilo não parecia pesado. Parecia necessário. Eu não planejei aquela conversa. Na verdade,
eu tinha decidido exatamente o contrário. Fingir normalidade parecia mais fácil, mais seguro. Como se, ao não tocar no assunto, ele pudesse simplesmente desaparecer com o tempo. Mas não desapareceu. E o silêncio continuou crescendo entre nós. Até que, naquela tarde, eu percebi algo simples. Continuar evitando aquilo estava me cansando mais do que encarar. Ele estava na sala, sentado no sofá, como sempre. Mas dessa vez, eu não passei direto. Eu parei. Respirei fundo. E me sentei do outro lado, sem me aproximar demais, mas também sem fugir. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Era aquele tipo de silêncio que já conhecíamos bem. Mas agora parecia diferente. Mais consciente. Mais honesto. Sobre aquele dia, comecei, sem olhar diretamente para ele. Ele mexeu levemente as mãos, como se já soubesse que isso ia acontecer. Eu também estava pensando nisso. Ele respondeu. Simples. Direto. Sem fuga. Aquilo me surpreendeu mais do que eu esperava. Eu finalmente o encarei. E, pela primeira vez desde tudo, não havia desconforto no olhar dele. Havia maturidade. Eu fiquei com medo de você estar chateada comigo, ele continuou. Eu quase sorri com isso. Não por humor, mas por verdade. Eu não estou chateada com você, respondi com calma. Ele pareceu relaxar um pouco. Mas eu sabia que ainda havia algo ali. Algo que precisava ser dito. Eu acho que... Parei por um segundo, escolhendo as palavras. Eu me assustei mais comigo mesma do que com qualquer outra coisa. Ele franziu levemente a testa, tentando entender. E eu continuei. Porque às vezes a gente passa tanto tempo só, que esquece como lidar com qualquer coisa fora do controle. Silêncio. Mas não pesado. Agora era diferente. Era escuta. Ele assentiu devagar. Eu não sabia disso, disse ele. Eu também não sabia até acontecer. Um leve suspiro saiu de mim. Como se finalmente eu estivesse deixando algo ir. Algo que eu nem sabia que estava segurando tão forte. Ele olhou para baixo por um momento. E depois disse algo que me pegou de surpresa. Eu pensei que você estava diferente esses dias, não por causa daquele dia, mas antes. Eu fiquei em silêncio. Porque ele estava certo de novo. E isso doía de um jeito estranho. Eu não queria te preocupar. Falei baixo. Ele balançou a cabeça. Mas eu me preocupei mesmo assim. Aquilo abriu algo dentro de mim. Não dor, mas reconhecimento. Porque ali não havia julgamento. Nem tensão. Só cuidado. Simples. Humano. E real. Eu respirei fundo. Eu acho que eu só estava cansada, admiti. Ele assentiu como se isso fizesse sentido. E talvez fizesse. Mais do que eu queria aceitar. O silêncio voltou por alguns segundos. Mas dessa vez, não era desconfortável. Era leve. Quase necessário. Eu não quero que você fique assim sozinha, ele disse depois de um tempo. Eu olhei para ele. E algo dentro de mim se quebrou de um jeito bom. Não doloroso. Mas libertador. Porque naquele momento, eu entendi algo simples. Ele não estava vendo apenas o que tinha acontecido. Ele estava vendo a mim. De verdade. Naquele momento, ele não era só meu filho. Era alguém que me entendia. Eu sorri levemente. Obrigada, disse eu. E dessa vez, não havia peso nas palavras. Só alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre nós não separava mais. Ele curava. Depois daquela conversa, eu demorei para entender o que exatamente tinha mudado. Porque nada externo parecia diferente. A casa continuava a mesma. Os horários continuavam os mesmos. A rotina ainda estava lá, intacta, quase teimosa. Mas dentro de mim, algo tinha se reorganizado de um jeito silencioso. Não foi um grande evento. Não foi uma virada dramática. Foi apenas entendimento. Eu comecei a perceber que, às vezes, a vida não muda em explosões. Ela muda em pequenos momentos que a gente quase ignora, mas que ficam. E aquele dia foi exatamente isso. Um desses momentos. Sentei sozinha naquela noite, depois que tudo ficou quieto de novo. Não havia pressa, nem necessidade de fugir dos pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando escapar de mim mesma. Eu pensei em tudo. No silêncio. No susto. No desconforto. Na conversa.
e no que veio depois. E, principalmente, no que aquilo tinha revelado. Porque não era sobre um único instante. Nunca foi. Era sobre tudo o que vinha antes dele. A distância emocional que eu não queria enxergar. A rotina que tinha me engolido sem perceber. A forma como eu fui me acostumando com uma versão de vida que parecia suficiente. Mas não era completa. Eu respirei fundo. E finalmente admiti algo que vinha evitando há muito tempo. Eu estava sozinha há mais tempo do que queria aceitar. Não fisicamente, mas emocionalmente. E isso muda tudo. Às vezes, o que mais nos assusta é o que mais precisamos enfrentar. Eu percebi que o desconforto daquele momento não tinha sido o problema. Ele tinha sido o aviso. Um tipo estranho de espelho que me forçou a olhar para dentro. Para coisas que eu vinha empurrando para baixo há meses. Talvez anos. E quando finalmente encarei isso, entendi outra coisa também. Nem tudo que parece grande é realmente o que importa. E nem tudo que parece pequeno é irrelevante. Aquela situação que eu achei que me definiria de forma negativa, acabou revelando algo mais profundo. Não sobre culpa. Não sobre erro. Mas sobre necessidade. Necessidade de conexão. De presença. De ser vista, não apenas como função, mas como pessoa. Eu me levantei e caminhei pela casa. Tudo estava silencioso de novo. Mas agora o silêncio já não parecia inimigo. Parecia espaço. Espaço para respirar. Para pensar. Para reconstruir. E, de certa forma, para recomeçar dentro do que já existia. Eu passei pelo quarto dele e vi a porta entreaberta. Nada dramático. Nada simbólico demais. Só uma porta. Mas eu parei por um segundo. E sorri levemente. Porque agora eu entendia. Nem tudo era o que parecia. Nem o silêncio. Nem os momentos desconfortáveis. Nem as distâncias que pareciam finais. Algumas coisas eram apenas convites disfarçados. Convites para olhar mais fundo. Para ouvir melhor. Para sentir de verdade. Eu voltei para o meu quarto e me sentei na cama. Não havia todas as respostas. Mas também não havia mais aquele peso confuso dentro de mim. Só havia algo novo. Clareza. E talvez isso fosse o mais importante de tudo. Antes de apagar a luz, eu pensei uma última coisa. A vida não muda quando tudo fica perfeito. Ela muda quando a gente finalmente entende o que estava tentando ignorar. E naquela noite, eu entendi.